Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 15 de março, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículos 16 ao 19. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse: Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e esses decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje, para que sejas para Ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Assim, Ele te fará ilustre entre todas as nações que criou, e te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como Ele disse. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor porque a cada dia que a palavra dele é proclamada, pessoas têm sido tocadas pela palavra. E isso é para a glória do Senhor e é para confirmar realmente que essa simples missão é algo que o Senhor colocou no meu coração, uma missão que Ele me deu, e o próprio Senhor disse que Ele mesmo cuidaria para que essa palavra pudesse chegar no coração de quem precisa ouvir. Então, eu estou muito alegre com o Senhor, por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós, através do poder transformador da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, e se você puder depois, leia o livro de Deuteronômio, capítulo 24, 25, 26, porque da mesma maneira que o Senhor falou para o povo de Israel, através de Moisés, o Senhor quer nos falar também hoje, atualizando essa palavra para a nossa vida. Aquele povo que, depois de trilhar tantos caminhos difíceis, depois de desobedecer a Deus, depois de se afastar do Senhor, depois de ser um povo que murmurava tanto, aquele povo, ele era tão amado pelo Senhor que o Senhor não desistia, que o Senhor nunca desistiu, assim como Ele não desiste de cada um de nós. E naquele dia, Moisés dirige a palavra ao povo de Israel, entregando para eles as leis e os mandamentos. Meus irmãos, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, foram escritos pelo próprio Deus nas tábuas, as tábuas da lei. Ali estava a mão do Senhor, o próprio Deus, instruindo o seu povo. Então, aquele povo, que mesmo com todas as dificuldades, deu o seu sim para Deus. Então Moisés se dirige àquele povo e vai dizer: hoje o Senhor te manda cumprir os seus preceitos, decretos. Vocês devem guardar, observar de todo o coração, com toda a alma. E isso, meus irmãos, é o que nós devemos viver de uma maneira ainda mais forte nesse tempo da Quaresma. Porque
cumprir os mandamentos do Senhor, guardar e observar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, vai nos fazer pessoas melhores, vai nos fazer pessoas felizes. Eu gosto muito de meditar sobre isso, porque quando o Senhor dá para o povo de Israel as leis e os mandamentos, é para que aquele povo tivesse um caminho de viver dignamente como filhos de Deus. E a igreja nos confirma isso quando ela vai dizer, no parágrafo 2057, o catecismo afirma que os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. São normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus. Indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Então o catecismo nos ensina isso. Os mandamentos do Senhor são um caminho de vida para cada um de nós. São normas para vivermos a liberdade de filhos de Deus. Se nós vivermos os mandamentos do Senhor, nós seremos livres. Porque um dia o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. E vai dizer ainda mais, no número 2070, o catecismo nos ensina a verdadeira humanidade do homem, ilumina os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, nos mostram os direitos fundamentais, os direitos da pessoa humana. E é isso, meus irmãos, que nós devemos guardar, e é isso que Deus chamou aquele povo para guardar e para viver. Mas observar os mandamentos, não somente da boca para fora, ou não somente como regras, mas observar de todo o coração e com toda a alma. Os mandamentos, eles só têm sentido quando nós obedecemos com o coração. E Moisés vai dizer: vocês escolheram o Senhor para ser teu Deus. Vocês escolheram seguir os seus caminhos. Vocês escolheram guardar seus preceitos e mandamentos para obedeceres a sua voz. A decisão de servir a Deus foi uma escolha daquele povo. Aquele povo não foi forçado a seguir a Deus. Aquele povo não foi forçado a fazer a vontade de Deus. Mas um dia eles escolheram. Então, se eles escolheram junto com isso também esse caminho de salvação. E esse caminho de salvação passava por seguir os caminhos, guardar os preceitos e os mandamentos e obedecer a voz do Senhor. Quando eu e você também tomamos um dia essa decisão de seguir a Deus, de ser de Deus, nós também tomamos a decisão de obedecê-lo, de servi-lo e de deixar que Ele possa conduzir a nossa vida. Nós tomamos a decisão de ser filhos, Ele ser nosso Pai, e assim nos submetermos à sua vontade. Mas da mesma maneira que o Senhor falou para aquele povo através de Moisés, o Senhor nos fala hoje. É uma decisão que cada um tomou, e deve ser uma decisão livre, uma decisão não por medo de ser condenado, mas uma decisão de gratidão ao Senhor que tem feito tantas maravilhas por nós. Servir ao Senhor é uma decisão individual. Por isso é que o Senhor falou: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e me siga. Mas olha, meus irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós meditamos o que o Senhor nos fala, as orientações de Deus para a nossa vida, espiritualmente nós conseguimos enxergar que tudo é para o nosso bem, principalmente quando o Senhor nos exorta e nos corrige, principalmente quando a sua palavra nos chama à conversão. E esses 40 dias são 40 dias para nós tomarmos atitude, para nós renovarmos o nosso sim com o Senhor, para nós falarmos com Ele: Senhor, eu quero continuar te servindo, eu quero continuar te amando, eu quero continuar permitindo que o Senhor conduza a minha vida, eu quero viver a sua palavra, eu quero obedecer os seus mandamentos. E assim, individualmente, cada um precisa renovar o seu voto, o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor. Porque veja bem, foram duas situações na leitura de hoje. Porque o versículo 18, Moisés vai dizer: o Senhor te escolheu para que sejas para Ele um povo particular. Então o povo escolheu a Deus, mas antes o Senhor já havia escolhido aquele povo. E é aí que se dá a aliança, meus irmãos. O Senhor nos escolheu, mas eu também preciso escolher o Senhor. O Senhor me chamou, mas eu preciso ouvir o seu chamado e seguir os seus passos. A aliança é o sim do Senhor e o meu sim. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Virgem Maria, o anjo esperava a resposta. E quando a Virgem Maria dá o sim, essa aliança, ela se torna completa. E quando eu dou o meu sim, quando você dá o seu sim, nós nos unimos a Deus para que Ele seja tudo em nós, para que Ele possa guiar os nossos passos. Meus irmãos, nós não podemos esquecer, da mesma maneira que o Senhor escolheu aquele povo, através de Jesus, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, Ele escolheu a cada um de nós para vivermos dignamente como filhos de Deus. Ele escolheu para que, observando os seus mandamentos, nós possamos ter a sua bênção, nós possamos ser bênção na vida dos outros, nós possamos testemunhar as graças, os favores, a bondade e a misericórdia do Senhor. O Senhor nos chamou para fazer diferença nesse mundo. O Senhor nos chamou para testemunhá-lo onde Ele estiver. Se eu escolhi a Deus, é porque primeiro Ele me escolheu. Mas essa escolha é uma escolha voluntária, é uma escolha individual. E Jesus, Ele nos mostrou e nos falou todas as bênçãos e todas as dificuldades desse caminho, mas sabendo que o final desse caminho é a vitória. O final dos 40 dias é a bênção do Senhor. O final dos 40 anos para o povo de Israel foi entrar na terra prometida. O final dos 40 dias do jejum do Senhor foi a vitória sobre Satanás, e os anjos do Senhor vieram e o serviram. O final da arca de Noé, depois que as águas baixaram e o dilúvio acabou, foi uma nova terra que Deus preparou para aquele povo. Se nós lutarmos
para viver dignamente esses 40 dias. O Senhor vai confirmar sobre nós a sua bênção e a sua vitória. Sabe, meus irmãos, quando eu falo isso, eu falo primeiro para mim. Nós cristãos deveríamos ser o povo mais feliz da terra, porque o nosso Deus, Ele nos amou, Ele nos deu a vida, Ele não desistiu de nós quando nós pecamos, e para nós conseguirmos trilhar esse caminho de vida, Ele nos dá as suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos. E se andarmos debaixo dessas leis e preceitos, o inimigo não terá poder sobre a nossa vida. As leis de Deus, os preceitos e mandamentos do Senhor são para nos abençoar. E como fala o catecismo da nossa igreja, é um caminho de vida para a liberdade dos filhos de Deus. E é assim que nós somos chamados a viver todos os dias. É assim que nós somos chamados a levar o amor de Deus onde nós estivermos. E para finalizar, antes da nossa oração, o catecismo ainda nos diz, no parágrafo 2081 e 2082, que os 10 mandamentos, no seu conteúdo fundamental, trazem obrigações para todos os homens, uma vez que manifestam a conduta digna do homem. Os cristãos, pelo magistério da igreja, devem conhecê-los, obedecê-los e vivê-los. A obediência a esses preceitos é séria, mas também implica obrigações cuja matéria é, em si mesma, leve. Embora às vezes pareça difícil vivê-los, devemos ter em mente que Deus torna possível, pela sua graça, o que manda. Então, meus irmãos, hoje eu queria trazer essa palavra para meditarmos, guardarmos no coração e deixarmos que o Senhor possa falar poderosamente na vida de cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 118. Senhor, nesse dia nós te louvamos, porque feliz é quem vai progredindo na sua lei, Senhor, e que nós, como seus filhos, possamos cada dia mais lutar para viver a sua palavra. Porque feliz é o homem que vai renunciando o pecado. Feliz é o homem que vai progredindo na lei do Senhor. Feliz é o homem que observa seus preceitos, Senhor, e que de todo o coração te procura. Senhor, que possamos viver os seus mandamentos, que a nossa fé seja firme e que no nosso coração exista essa sede, esse desejo da sua palavra. Que possamos nesse dia te louvar com um coração sincero, que possamos guardar a sua vontade e te agradecemos, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos e nunca nos deixa desamparados. Obrigado, Senhor, por mais um dia nos alimentar com a sua santa palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.